Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Estamos no 7º dia do meu propósito na Quaresma de São Miguel. Como todos os dias, estava pensando o que eu poderia falar hoje. E eu vou falar de uma coisa que acontece muito no nosso dia a dia, né? Como a gente se importa mais com as opiniões negativas que dão sobre a gente do que sobre as positivas, né? Como a gente, às vezes, o lado ruim de algumas coisas, o pessimismo ou a falta de esperança mesmo, faz com que a gente desista de alguma coisa antes mesmo de começar, ou faz com que a gente nem tente, né? Alguma coisa porque a gente já fala, não vou conseguir. Então, eu vi um vídeo que o cara tava falando assim, se você tiver na sua conta, tá aqui, R$86.400 e você perder R$10, você jogaria fora o que sobrou, R$86.390, você jogaria fora porque você perdeu os R$10? Acho que qualquer um responderia que não, né? Então, ele fala assim, por que nosso dia é composto exatamente desse número de segundos, 86.400 segundos. Por que a gente vai jogar fora o nosso dia todo por 10 segundos que aconteceu alguma coisa que a gente não gostou ou alguma coisa negativa que aconteceu na nossa vida? Faz sentido? Tipo, vale a pena? Uma coisinha desse tamanho, estragar o dia inteiro, acabar com o seu dia, que você não consegue mais fazer nada e só fica pensando nessa coisinha que aconteceu o dia inteiro e estraga todos os outros segundos do seu dia que poderiam ser tão melhores. Então é uma coisa que a gente tá tão acostumado que às vezes a gente não para pra pensar, né? A gente tá tão acostumado a reagir assim a tudo, a ser pessimista, a falar não vai dar certo, eu não vou conseguir, por isso que eu não vou nem tentar, né? E parece que sempre na nossa vida a gente tem como se fosse uma linha de chegada, um prêmio que a gente tem que conquistar, né? Então, eu só vou ser feliz quando eu casar. Ou aí você fala, eu só vou ser feliz. Aí você casa, ok, cumpriu, né? Aí então você vai ser feliz. Não. Aí já tem outro objetivo, só vou ser feliz quando eu tiver filhos. Aí depois, eu só vou ser feliz quando sempre vai ter alguma coisa, porque as nossas vontades, os nossos desejos, né, as coisas que a gente almeja sempre vão mudando. Então, você percebe que se a gente começar a ficar nesse ciclo vicioso, a gente nunca vai ser feliz? Se a gente sempre esperar alguma coisa, porque a felicidade... E daí a gente fica tanto lutando essas pequenas conquistas que a gente põe como, né, objetivo para alcançar, que a gente acaba não aproveitando no nosso dia as pequenas coisas, não dando valor às coisas que realmente importam, não dando valor a tudo que Deus está fazendo na sua vida, não colocando Ele em primeiro lugar, não deixando Ele como prioridade, porque você sempre vai estar ocupado em busca da nova conquista, né? Sempre você vai estar buscando alguma coisa. Ah, mas então eu tenho que ser acomodado? Não é questão disso. A questão é de que você precisa ver as coisas importantes que acontecem na sua vida como uma vitória e, tipo, relaxar. A gente tem que começar a dar valor às pequenas coisas do nosso dia, a conseguir ver Deus em tantos sinais que Deus dá pra gente, de que tá presente. Meu pai falava muito isso, assim, não vale a pena, tipo, deixa pra lá. Tudo ele falava isso, deixa pra lá, vale a pena você perder seu tempo se preocupando com isso, você ficar bravo, você ficar pensando o que você vai falar pra responder a pessoa que foi lá e te ofendeu. Tipo, isso diz tanto mais sobre ela do que sobre você. Você vai se igualar a ela? Você vai lá e fazer a mesma coisa que ela fez com você? Vai brigar com você? Então tem tanta coisa que não vale a pena. A gente mesmo vendo pela história de Davi e Golias, né? Tipo, até naquela época
É o que hoje em dia acontece nas escolas, né? Que estão falando sobre o bullying, né? Você acha que alguém acreditou que o Davi ia derrotar o Golias? Ninguém acreditou. Quando ele foi e falou que ele ia, que era ele que ia, ele era um pastor de ovelhas, que ele que ia lutar contra o gigante, que era o Golias, todo mundo deu risada. Os israelitas do lado dele mesmo, ninguém acreditava. Falava, não não luta, você é um pastor de ovelhas. Ele falava, mas eu tenho o que tenho de mais poderoso do meu lado, que é Deus. Então, ele acreditou nele de uma forma que ninguém acreditou. Então, se a gente parar pra pensar nessa história da Bíblia, né, que eu falo que ele sofreu bullying, né? Porque ninguém acreditou nele. Mas ele confiou nele porque ele sabia que ele não estava sozinho, que Deus estava do lado dele. Então, e ele com uma pedrinha derrotou um gigante. Aí você fala, como pode, né? É impossível. Mas do mesmo tempo que o gigante, né, que ele pensou, o gigante, nossa, é impossível de derrotar. Todo mundo pensou, eu não vou lutar contra o gigante que eu vou perder. Se você pensar, um gigante não é... Se você ver por uma outra perspectiva, não é tão maior pra você ver e conseguir acertar ele do que uma pessoa pequena, que você iria lutar, que talvez você teria mais chance. Sim, só que, tipo, ele sabia que Deus estava do lado dele, sabe? Então, a nossa confiança no Senhor precisa ser... sem não ter nenhuma dúvida que Deus pode fazer, que Deus está do seu lado. Não tô falando que a gente tem que entrar em todas as guerras. Nem todas as guerras a gente tem que entrar. Porque, por exemplo, tem coisas que não vale a pena mesmo. Foi isso, né, que eu falou. Tem algumas coisas que só vão deixar a gente mais cansado. E quando a gente precisar entrar numa guerra mesmo, que iria fazer a diferença na nossa vida, a gente vai estar tão cansado por estar lutando com tantas coisinhas que não mereciam nossa dedicação, o tanto que a gente se dedicou para aquilo, e a gente às vezes esquece do mais importante, né? Então, nem toda luta a gente tem que ir com as nossas armas. Tem algumas que a gente tem que deixar pra lá. E mesmo que a gente ache que... mas eu vou ser um trouxa, eu não vou responder. A pessoa falou tudo isso de mim e eu vou deixar pra lá? Como assim eu vou deixar pra lá? Vai achar que eu não tenho posicionamento. Mas eu não precisa provar nada pra ninguém. Por isso que eu falei que diz mais sobre a pessoa do que sobre você. Porque, por exemplo, se você posta alguma coisa e a pessoa vai lá e faz um comentário ruim sobre o seu vídeo, você concorda que qual o propósito dessa pessoa para parar o tempo dela para ir te ofender? Por que você tá incomodando tanto ela? Alguma coisa, talvez ela queria ser como você, ela queria ter essa coragem que você tem, ou ela queria ter essa família que você tem, então ela não tem como atingir, ela é infeliz e ela quer te destruir. Só que você sabe que tem um Deus que é maior que tudo, que tá do seu lado, que você nunca tá sozinha. Então, por que os comentários positivos não vão te engrandecer bem mais e ser suficiente pra você? É muito difícil, porque eu falo por mim. Porque parece que toda vez a gente tem que passar por um teste, né? Mas eu tava vendo uma outra pessoa falar também que Deus só dá uma prova na nossa vida quando Ele sabe que a gente é capaz de passar por ela. É o mesmo caso se você tivesse... Se um pai tem 10 filhos e ele sabe que ele tem um filho que é um deles, né? Mais inteligente, mais dedicado, que ele se concentra nas coisas que ele vai fazer, que ele presta atenção, que ele é cuidadoso, que ele tem fé. Quando tiver uma missão muito importante, qual dos 10 filhos que ele vai confiar pra executar essa missão? É esse. Então, se você tá passando por uma grande prova na sua vida, se Deus te confiou uma grande prova, é porque você é capaz de enfrentá-la. E depois, é a mesma coisa do testemunho que eu vi ontem. Qualquer pessoa passaria por aquilo que aquele casal passou? Não. Muita gente já teria se separado, desistido na primeira semana.
Só que Deus sabia que eles iam aguentar. E não é qualquer um que ia aguentar. Muitas outras pessoas não aguentariam no lugar da mulher. Mas ela aguentou. E por isso que eles estão lá, dando o testemunho deles e ajudando tantos casais. Então tudo tem o propósito de Deus, mesmo que a gente não entenda na hora, né? E não é questão de ser otimista, né? É questão de você enfrentar a luta que vale a pena mesmo. E de acreditar que Deus pode tudo, que Deus tá no seu barco, você nunca tá sozinho, né? Você pode ser pobre, você pode não ter dinheiro pra nada, mas se você for rico na fé, você pode tudo, né? E tem muitas vezes que a gente faz coisas que não são da nossa vontade. Por exemplo, quando alguém faz alguma coisa pra você, o seu primeiro impulso é ir lá e reagir. Não, eu não vou deixar isso barato, né? Mas vai te levar aqui, é só o que eu falei, é ser igual a essa pessoa. E muitas vezes que você faz coisas que não são da sua vontade, mas que são as coisas certas pra fazer nesse momento, você só tá anunciando cada vez mais o reino do céu, que é onde você quer chegar. E só isso já vale a pena, sabe? Que você oferecer não só a sua pobreza, mas também a sua riqueza. Até fala na Bíblia, bem-aventurados que são perseguidos. Você não tá fazendo aquilo só por você mesma. Se fosse por você mesma, você teria uma atitude muito diferente. Mas você tá fazendo aquilo para a glória do Senhor, porque você acredita num Deus que não prega isso. Que na Bíblia não está escrito sobre você olho por olho, dente por dente, sabe? Tá escrito muito pelo contrário, para você oferecer a outra face. Talvez a pessoa com a sua atitude vai ver o quão pequena foi a atitude dela, sabe? Porque a gente não conhece a graça só quando a gente é rico, né? Mesmo a gente sendo rico assim em atitudes, né? Porque a gente é rico no Senhor. E é muito isso que eu gostaria de falar hoje, né? Que tem coisas que não vale o nosso esforço, não vale a nossa saúde, né? Porque tem muita gente que fica doente por preocupações, assim, por coisas que acontecem, pelo que o outro falou, pelo que as pessoas fizeram pra ela. Mas Deus tá acima de tudo. E a gente estando com Deus, a gente pode tudo, né? E é o mesmo caso do Davi e Golias, né? E a gente pensa, quantas pedrinhas, né? Como que é que Davi tinha na mão, continuam matando gigantes até hoje em dia, né? Porque quantas pessoas que são desacreditadas, que ninguém dá nada, chegam em lugares onde ninguém nunca chegou, né? E tudo na nossa vida a gente tem que passar por um teste, a gente tem provas, a gente tem que provar alguma coisa pra ninguém, né? Eu sempre joguei vôlei e quando eu ia entrar em um clube novo, eu tinha que fazer, chamam peneira, né? Eu tinha que ir lá numa peneira. Mas se eu pensasse assim, aquela menina já falou que eu sou ruim no meu vôlei, que eu treino, você acha? Eu não vou lá passar pela peneira porque eu vou competir, né? Você tá competindo com um monte de gente e você tem na hora que mostrar que você é superior, assim, né? Teoricamente, que você, né? Pra passar no teste. Mas se eu não acreditasse em mim, nem lá na peneira eu estaria. E tem muitas vezes que muitas pessoas não acreditaram em mim. E isso eu vejo a diferença na minha casa, sabe? Dos meus pais e sempre acreditarem na gente e sempre incentivarem os nossos sonhos. A gente sempre podia fazer tudo que a gente quisesse. Podia sim, né? Eles confiavam na gente. Se eu falava que eu queria jogar vôlei, por mais que eu não soubesse, ninguém nasceu sabendo que eu ia. Eles iam me pôr num treino, ou eu ia treinar, meu pai ia começar a treinar comigo, pra eu conseguir melhorar e pra conseguir jogar vôlei, né? Então não tem nada que eu não poderia fazer. Eu sei que tem muita gente que não tem pessoas, assim, do seu lado que te incentivam, né? Mas eu tô aqui pra fazer isso. Pra incentivar também, falar que
tudo que você quer, você consegue. E você pode fazer. Deus sempre vai estar com a gente. E tudo que a gente se esforça, a gente fica melhor. À medida do tempo que a gente vai se esforçando, a gente vai ficando melhor. E o nosso esforço leva a gente à excelência, né? E cada vez mais que a gente se esforça, cada vez mais a gente vai ficando melhor naquilo. Vai ficando bom. Então, é a mesma coisa com Deus, com o nosso relacionamento com Deus, né? Cada vez que a gente tá disponível, tá presente para Ele, para um tempo do dia para ler a palavra dele, Ele vai ficando muito mais presente na nossa vida. E não é que Ele vai ficando mais presente, é que a gente vai conseguindo enxergar Ele. Porque Ele sempre teve, mas nem sempre a gente enxergou, porque a gente não parou pra pensar, pra enxergar. A gente não, nosso dia é tão corrido que a gente não parou um segundo pra ver que, por exemplo, que naquela pessoa que você encontrou na rua e que te ajudou de alguma forma, perguntou se você estava bem, viu que você estava chorando e foi falar com você, tem a mão de Deus. Então, a gente tem que parar, tirar a nossa venda, né? E ver que Deus está em tudo. Até Deus nos mostra na natureza, né? Como Ele nos dá ensinamento para tudo. A gente sabe se o tempo vai ficando mais escuro, se o céu vai ficando mais com trovão ou nuvens carregadas, que vai chover. A gente sabe quando uma fruta está madura, porque a gente vai no pé, porque antes ela estava verde, e a gente sabe. Então são sinais que Deus, desde a natureza, assim, cada coisinha que você vê, já tem os sinais que você sabe, tá assim, é porque é isso, né? Porque vai acontecer isso. O céu tá assim, eu já acho que vai chover. Porque é pela experiência que a gente tem convivendo com isso, né? E prestando atenção. Então, você tem que pensar, a gente tá prestando atenção nas coisas certas? O que a gente tá dedicando no nosso tempo é o que vai fazer a gente ir mais longe? É o que realmente vai fazer a diferença? É o que importa na nossa vida? Ou a gente só tá preocupado com títulos, com conquistas, de chegar em tal lugar? Mas aí quando você chega, não é suficiente, porque sempre vai faltar alguma coisa. E quando a gente tá cheio, completo da palavra de Deus, cada vez mais que a gente vai buscando ela, a gente vê que essas coisas são só coisas superficiais, sabe? Que não vale a pena o nosso tempo. Trabalha a vida inteira, aquele pai que trabalha a vida inteira e não tem tempo pra ficar com os filhos. Aí quando tá na cama de um hospital, fala como eu me arrependo, como eu poderia ter feito mais, como eu poderia ter parado um tempo, jogado videogame com meu filho, ou jogado futebol. Poderia ter feito tanta coisa, só que daí já é tarde, porque focou tanto em coisas que são importantes, como o trabalho, mas não é tudo. Sem Deus a gente não tem nada. Você pode ter tudo, você pode ser milionário e ser uma pessoa vazia. Então, como Deus pode mudar e fazer a diferença a partir do momento que a gente acredita nele e vê que ele é a nossa resposta, que sempre esteve presente e que se em tudo a gente procurar ele, a gente nunca vai se sentir desamparado. Então, tudo que a gente vai fazer, rezar, pedir a Deus, ver se é isso mesmo, dar valor para as pequenas coisas, não ficar pensando só em conquistas, em cargos. Se o Davi ouvisse as pessoas que estão do lado dele e falasse, imagina, como que você vai derrotar esse gigante? Ele não ia nem tentar. E daí a história toda ia ser diferente. A mesma coisa José, que tinha, né, o filho de Jacó, que tinha os 12 irmãos, que eles fizeram tão mal para ele, jogaram ele, venderam como escravo, deram ele como morto, e isso não definiu a vida dele. Ele não tinha raiva deles, porque ele tinha Deus, ele sabia que Deus estava com ele. Se não fosse tudo isso que aconteceu com ele, da mesma forma que eu falei, que Deus escolhe as pessoas que vão
passar, que podem passar por isso, se fosse qualquer outro dos irmãos dele, não ia chegar onde ele chegou, porque já ia querer vingança, sair de lá, fugir, matar alguém, voltar para se vingar dos irmãos. Quando ele teve a oportunidade de encontrar com os irmãos, o que ele fez? Ele ajudou eles, ele perdoou eles. E se não fosse tudo isso, ele não ia ter desvendado o sonho do faraó. E, né? Então, são tantas coisas que acontecem que a gente não sabe o propósito de Deus. A gente não sabe por quê com a gente, por que comigo. Mas se você está passando por alguma coisa, é porque Deus te escolheu, porque Ele sabe que você é capaz, que você consegue suportar. Você é um filho querido dele, igual eu falei dos 10 filhos. Ele escolheu você. E você nunca pode se esquecer que Ele está com você. E seguir sempre a palavra dele. Não se deixar influenciar pelos outros, pela opinião dos outros, pela inveja dos outros, pelo que os outros vão falar de você, pelo que vão achar. Se o Davi pensasse nisso, ele nunca ia, com uma pedrinha, derrotar o Golias. Cada um tem um gigante na sua vida que precisa derrotar, que precisa enfrentar. E só depende da gente acreditar em Deus e acreditar na gente, saber que tudo que a gente quer, a gente é capaz. Não tem nada que a gente não é capaz. Tudo que a gente quer, a gente consegue estudar, chegar onde a gente quer. A mesma coisa do nosso relacionamento com Deus. Quer ter experiências sobrenaturais? Faça coisas que você nunca fez. Procure a palavra dele como você nunca procurou. Tenha sede como você nunca teve. Pessoas que vivem coisas que ninguém nunca viveu são as que fazem coisas que ninguém nunca fez. Então, é isso que eu tenho para falar de hoje. Para nunca desistir, para sempre acreditar em você. Mesmo que não tiver ninguém da sua família, seus amigos, ninguém que te incentive, você é maior que tudo isso. Você tem Deus do seu lado. E segue adiante. Nunca desista. Se Davi tivesse desistido, o que seria da história? Se José tivesse desistido, deixado tomar conta pela raiva que ele tinha, como seria o final dessa história? Então você é um filho escolhido, é um filho amado. E nunca se esqueça que tudo que você está passando tem um propósito, que Deus sempre vai estar com você e que peço a Deus que cada vez mais me capacite para que eu possa falar coisas relevantes que podem fazer a diferença na vida de vocês, mesmo sendo coisas comuns do meu dia a dia ou histórias que eu já passei. Eu não vou te falar que eu tenho uma super experiência de vida, que eu já fui do mundo, que eu já fiz coisas ruins e que agora eu tô transformada. Fiz coisas como qualquer pessoa normal. Uma coisa que eu me orgulho, que sempre tiraram um sarro de mim, porque eu nunca fiquei bêbada. Mas é uma coisa que não gostava, nunca gostei. Não gostava de perder o controle mesmo eu nunca tendo perdido, eu nunca gostei disso. E muita gente falava que eu era careta, que eu nunca experimentei drogas, que eu nunca fiz nada. Então, eu acho que Deus coloca a gente no lugar que a gente tem que estar. E mesmo a gente não conhecendo a palavra dele, a gente tem ele no nosso coração e já sabe desde pequeno o que a gente quer, sabe? E eu vejo que Deus colocou pessoas muito especiais hoje em dia do meu lado e que elas fazem todas as diferenças na minha vida, que são uma influência muito boa pra mim ficar cada vez mais perto do reino de Deus. Porque eu tinha uma amiga ou outra que era religiosa, mas nunca ninguém que viesse falar da palavra de Deus pra mim. E depois de tudo isso que aconteceu com meu pai, eu me vi no meio de uma comunidade católica com coisas que eu nunca tinha vivido, mas que no dia a dia, nós vamos sair pra comer um lanche, eu sempre estava ouvindo coisas de Deus. E como boas influências podem transformar a nossa vida, né? E não foi na hora que elas falaram que eu já senti isso no meu coração, que isso era pra mim.
Mas eu acho que é como eu falei, assim como uma sementinha que a gente planta dentro de alguém, cada vez mais que a gente vai regando, ela vai se tornando maior até chegar uma hora que não cabe mais dentro de você, e que você tem que parar e botar pra fora e falar pra outras pessoas, para que aconteça da mesma forma que aconteceu comigo, que outras pessoas falaram de Deus pra mim. Eu quero que eu seja um instrumento da vontade dele para falar de Deus para as outras pessoas também. Então, cada vez eu tô me sentindo um pouquinho melhor de fazer esses vídeos, um pouquinho mais segura. Sempre que possível eu vou tentar, nas minhas experiências do dia, colocar passagens da Bíblia, porque eu acho que é assim que a gente aprende, assim que eu aprendi, assim que eu gosto de ouvir, em situações do cotidiano, do dia a dia, para ficar mais fácil da gente entender. Porque eu não vou falar que você ler a Bíblia é fácil, que você entende tudo, mas às vezes em alguma situação do dia a dia a gente consegue ver a mesma situação que aconteceu com ele, aquele, né, personagem da Bíblia naquele momento. Então, outra coisa que me veio na cabeça agora é que, assim como o filho pródigo, né? São pessoas que não têm nome na Bíblia. Porque tem muitas pessoas que têm tal pessoa, o filho pródigo. Você não sabe o nome dele. Mas que história importante, que aprendizado, né? Ele tinha tudo, ele saiu da casa dele, pediu toda a herança pro pai para seguir pelo mundo e depois voltou com uma mão na frente e outra atrás, né? E viu que tudo que ele tinha no mundo não foi suficiente, gastou tudo e voltou para casa do pai. Agora, imagine se alguém, em vez dele voltar para casa do pai, se alguém tivesse ajudado ele ou influenciado ele, alguma amizade dele a não voltar, a fazer outras coisas. O que seria dessa história, né? Então você vê que tem personagens que nem tem nome da Bíblia, mas tem uma lição de tanta importância para a nossa vida, que é o que me vem na cabeça, que não é porque você é famoso, que você tem dinheiro, que você tem a garantia de alguma coisa. Você pode ter tudo e ser vazio, né? E você pode ser um Zé Ninguém, que ninguém conhece, e ser cheio do Espírito Santo, da presença de Deus, e conseguir cada vez mais almas para Deus e para chegar no céu, né? Então, acho que é um pouquinho isso do que eu tinha para falar hoje. Desculpa se ficou confuso alguma coisa, cada dia eu vou tentar melhorar um pouco, mas é sobre isso que eu queria falar hoje. Tá bom? Obrigada por terem me assistido e até amanhã.